Olá, bem-vindos de volta. Opa, pode pôr a vinheta, pode rolar a vinheta. Não? Então vamos lá. Eu sou a Mafelo Visoto, sigo fazendo companhia para vocês aqui nesta tarde, deste primeiro dia da Longevidade Expo Mais Fórum 2023. E a gente vai falar agora sobre um tema que gera opiniões opostas. Vamos falar sobre envelhecimento e aparência física. É um aprisionamento? É uma liberdade? O que será que está acontecendo? Quem aqui resolveu assumir os brancos aí? Vamos ver na plateia. Muito bem. Então, para falar sobre esse tema, eu tenho aqui duas convidadas. Deixa eu pegar aqui o nomezinho delas. Andréia Lopes, ela que é antropóloga, docente da Universidade de São Paulo, da USP, nos cursos de graduação e pós-graduação em gerontologia e têxtil, e moda também. Ela é coordenadora do Grupo de Pesquisa Envelhecimento, Aparência e Significado, EAPS. Bem-vinda! E também aqui com a gente hoje a Iléa Ferraz, carioca de 63 anos, ela é artista multimídia, é atriz, produtora, diretora, artista visual. Ela é fundadora da companhia de teatro em Black e Preto, realizadora do é isso mesmo? Mimo Negra, tá certo? Mostra Internacional de Arte da Mulher Negra. Atualmente, Léa está em São Paulo trabalhando como atriz, diretora e preparadora de elenco. Ela trabalhou como preparadora nas séries O Coro, Sucesso Aí Vou Eu e na premiada série Manhãs de Setembro. É também diretora assistente do consagrado espetáculo Marrom, o musical, que celebra os 50 anos de carreira da cantora Alcione. Muito obrigada pela presença. Então vamos dar início então a este painel. A palavra é com vocês. Mediadora. Desculpa, não tinha o seu nome aqui, perdão. Pode se apresentar, por favor? Oi, som? Tá saindo? Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sou a Gabriela Neves. Eu trabalho no Trabalho Social com Pessoa Idosa no Sesc São Paulo e terei o prazer, a honra aqui, a responsabilidade de mediar estas duas mulheres aqui hoje nesse bate-papo. Então, antes de iniciarmos aqui, queria primeiro agradecê-las, pela disponibilidade, por poderem estar aqui hoje com a gente. Eu fiz uma colinha aqui, então vocês me perdoem, que é para conseguir organizar as ideias, organizar o tempo também, para a gente não passar muito do combinado, já prevendo que passaremos, Então, hoje a gente vai bater um papo sobre envelhecimento e aparência, entender um pouco como essas duas coisas se relacionam. E aí, para a gente iniciar, enfim, vocês se apresentarem também, eu fiquei só pensando em algumas reflexões e fiquei pensando do como a aparência é construída, por um conjunto de variáveis socioculturais, que é a identidade de gênero, a raça, a etnia, a classe social, esses e outros marcadores sociais, eles estabelecem diferenças importantes, nas vivências das pessoas ao longo da vida. E, por outro lado, essas variáveis, esses marcadores, eles também contribuem para a construção de imagens sobre quem é velho, quem é essa pessoa idosa, sobre o processo de envelhecimento e sobre a velhice em si. Então, para a gente começar, eu queria passar a palavra para vocês se apresentarem, e depois a gente vai batendo esse papo gostoso. Tudo bem? Eu pergunto depois. Boa noite, boa tarde. Boa tarde, obrigada pela presença. Parabéns ao Sesc pelos 60 anos do trabalho de atenção à pessoa idosa. Muito obrigada, Gabriela, Guete, Dani, toda a equipe pelo convite. É um prazer estar aqui, conhecer a Iléa e trocar esse papo. Obrigada pela presença de vocês. Boa tarde a todas, a todos, a todes.
Quero agradecer também pelo convite, me sinto muito honrada de fazer parte desse encontro e parabenizar também o SESC pelos 60 anos e por essa iniciativa maravilhosa que é a gente pensar sobre a nossa existência nesse tempo. Bom, então, para começar, queria perguntar então para a professora Andréia, né, que, enfim, se você puder falar um pouco para a gente sobre a diferença, né, entre envelhecimento, velhice, como estas questões se correlacionam, né, com a aparência, um pouquinho então. Ok. Eu achei que nós temos uma plateia bastante mista, né? Então eu estou partindo do princípio, falei com a Gabriela que essas questões são bem básicas para a gente iniciar qualquer debate sobre o tema do envelhecimento. Então a gente hoje na literatura, especialmente na gerontologia, a gente já distingue com bastante clareza a diferença entre envelhecimento e velhice. Todo mundo sabe, tirando os meus alunos que estão ali, ó, tudo tiete ali, ó, com pompom. Então, envelhecimento, de acordo com a gerontologia, é um processo. Ele se dá ao longo de toda a nossa vida. Alguns pesquisadores dizem que até quando a gente está começando a gerar, né, o bebezinho, a gente já entra num processo de envelhecimento. Então, todo ser vivo, não só os seres humanos, estão em processo. Esse processo ele é organizado historicamente de várias maneiras. A partir do século XX, a gente começou a organizar esse processo, especialmente através do critério etário. Então, a idade cronológica ela ganha um vulto muito grande na organização da vida a partir do século XX, com o Estado Novo. E no Brasil, a gente convencionou, através do Estatuto do Idoso, em 2003, que velhice se inicia aos 60 anos. Países chamados desenvolvidos, a velhice se inicia aos 65 anos. Isso, em geral, está relacionado às diferenças de expectativa de vida, ok? Então, esse processo, ele é repleto de informações e a ciência vem avançando muito nessa direção. E ele é composto, portanto, por etapas. E uma dessas etapas, acho que aqui interessa discutir, é a velhice. A velhice, ela é uma etapa que vem se estendendo bastante e a gente pode dizer hoje que é a etapa que a gente vai viver mais, né? Com o aumento dos octogenários, dos centenários, a gente vai viver em torno de 40 anos na velhice. Se a gente compara com a infância, com a adolescência, com a vida adulta, a gente vai viver muito, dá para a gente prestar vestibular em medicina, cursar uma especialização e se aposentar, olha que chique. Então, é muito importante que a gente preste atenção nessa conquista do século XXI. E um dos interesses do nosso grupo, que é o EAPS, é entender como que o idoso, em particular, se apresenta socialmente. E qual a importância da aparência para essas pessoas. Posso avançar para a aparência? Então, a gente fez um vasto levantamento literário e a gente percebeu que não existia uma definição clara sobre o conceito de aparência. Muitos estudos sobre corpo, exclusivamente. E aí a gente foi avançando no grupo, esse grupo existe há um tempo, e a gente propôs um conceito que está publicado numa revista chamada Dobras, que é uma revista de moda. E para resumir, óbvio, eu não quero tomar todo o tempo, a gente pode entender que a aparência ela é organizada a partir de 3 domínios, 3 grandes domínios. Então não é só o nosso corpo físico. A aparência, ela tem um domínio que a gente chama de estrutural, que é composto pelos nossos aspectos físicos, simbólicos, atitudinais, comportamentais. Também um segundo domínio que é o contextual, ou seja, como que o contexto acorda códigos em torno de papéis sociais, tarefas, ocasiões, o clima, relações, experiências, expectativas, punições e cobranças. A aparência passa por esse rol de possibilidades. E um terceiro domínio, que é o funcional, que visa proteção, né? Nesse tempo maluco que a gente está vivendo essa semana, de 38 graus para 16, se você não tem uma roupa adequada, possivelmente você vai ficar doente. Então, a aparência, em termos funcionais, ela nos protege, ela provoca o autocuidado e, ao mesmo tempo, ela comunica.
Então, a função da aparência, se a gente for ver, especialmente do ponto de vista da produção do campo da moda, significa expressão, estilo, passar uma mensagem, dizer da sua origem, das suas emoções, das suas crenças, dos seus significados, dos seus propósitos. Então, para concluir, qual que é a relação entre envelhecimento e aparência? O que isso tem em comum? Eu diria que a primeira coisa é o senso processual. Tanto o nosso envelhecimento como a nossa aparência, a gente constrói ao longo da vida, de acordo com esses 3 domínios que eu acabei de citar. Portanto, envelhecimento e aparência são aspectos muito dinâmicos da nossa vida. Quem aqui não lembra do seu vestido de primeira formatura, quando isso era chique, né? De 15 anos, da festa de primeiro ano, tem gente que guarda o sapatinho, né? Enfim, colocar na parede, o primeiro alfinete, né? E ao mesmo tempo a gente recebe a aliança da avó, né? Que guarda vai de filho para filha. Então, essa composição da aparência, ela é processual, muito dinâmica e é, portanto, heterogênea. Cada um tem a sua. E quanto mais a gente liberta as pessoas para organizarem sua aparência, mais a gente promove a diversidade e a heterogeneidade. Isso é a mesma coisa para o envelhecimento. Ninguém envelhece igual. Então, ambos, eles são fruto de variáveis biológicas, psicológicas e socioculturais. Quando a gente está fazendo atenção à pessoa idosa, está discutindo envelhecimento e velhice, a gente precisa entender a complexidade dessas variáveis, porque muitas vezes a aparência de velho está ligada a questões biológicas. Uma visão muito biologizante da aparência da velhice. Ah, mas tem um cabelo branco, porque não tem dente, porque tem ruga. A gente consegue se concentrar em um aspecto só, isso muito pobre. A gente precisa de mais para entender como os idosos podem se apresentar socialmente. O que também tem em comum o envelhecimento e a aparência é a questão identitária. Quem somos nós passa pela sua aparência. Já existem vários estudos, por exemplo, que discutem aparência e depressão. Como que a gente sabe se alguém já está com algum sintoma depressivo? A primeira coisa é parar de se cuidar. A primeira coisa é parar de pentear o cabelo, escovar o dente, porque você tem uma relação muito conflituosa com a sua identidade, né? Então, a aparência é também um aspecto de saúde pública, saúde mental. Tanto o envelhecimento como a aparência, para concluir, são históricos e interdependentes. A gente precisa se relacionar. Olha essa mulher que linda, fantástica, maravilhosa do meu lado. A gente precisa se relacionar para se inspirar. Quando a gente deixa de se relacionar, isso é do ser humano, hein? A gente para de produzir sentido e propósito e significado. Então, estimular o cuidado com a aparência das pessoas idosas, qualquer pessoa, mas das pessoas idosas em particular, é absolutamente relevante para a gente estimular a independência e a autonomia. Eu digo isso e já concluo, por exemplo, porque chega aos meus ouvidos que em muitas instituições de longa permanência as roupas são coletivas. Como assim? Um dia esse vestido vem para eu vestir, no outro dia ela vem esse casaco. Como que a gente constitui identidade em ambientes que são limitadores da autonomia e da independência, né? Então, é muito importante a gente pensar como a gente interliga as pessoas para que ambos os fenômenos que são típicos da nossa dinâmica social consigam negociar algo que é sine qua non do ser humano, perdas e ganhos. O tempo inteiro a gente está perdendo, o tempo inteiro a gente está ganhando. Como que a gestão gerontológica, como a nossa atenção aos idosos, e os idosos em si, consegue minimizar perdas e maximizar ganhos, garantindo a identidade e garantindo a autonomia. Eu acho que essas são duas variáveis bem bacanas para a gente conversar e dialogar. Obrigada. Obrigada, Andréia. Queria um pouco, pensando em tudo, né, que a Andréia trouxe, em todas essas variáveis, né, que ela nos apresentou, perguntar para você, Ileia, que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, né, sobre a sua história de vida, sobre o seu processo de envelhecimento, né? Mas eu queria saber como que você se relaciona com essa ideia de envelhecimento e aparência. Como é que você percebe isso na sua trajetória e hoje na sua vida?
Eu acho que envelhecer, né, de repente você se dá conta, né, que você já não é mais a mesma menina que você era quando você tinha 15, 30, 40 anos. Eu digo 40 anos ainda pensando como uma menina, né? Eu acho que a velhice, ela me chegou, né, e eu entendi de alguma forma aos 50 anos. Aos 50 anos eu percebi que fisicamente alguma coisa realmente em mim tinha verdadeiramente mudado. Não num sentido físico externo, sabe, mas uma percepção de mundo, a sua percepção do tempo, a sua disponibilidade, a maneira como você vê as coisas, como você entende. Eu acho que envelhecer, a gente parece que o mundo faz você crer que você perde, mas na verdade você ganha com relação à vida, com a percepção, né, com a finitude, sabe, assim, vamos aproveitar, vamos ter mais calma com as coisas, determinadas coisas que a gente dá uma importância quando a gente é muito jovem, porque a gente crê quando é jovem na eternidade. A gente acha que nada nos acontece, que tudo é possível. Então, você começa a perceber, olha, falta menos do que faltava. Então, você começa a valorizar o seu tempo, as coisas que você faz, as relações, você começa a observar os prazeres que você tem, você começa a saboreá-los de uma outra maneira. Eu acho que a velhice, para mim, ela me bate nesse lugar, entendeu? A velhice me trouxe calma, sabe? Me trouxe tranquilidade. Eu não tenho mais pressa. Assim, eu sei que acaba, eu sei que vai para um outro lugar, mas o que eu quero agora é saborear. Então, a velhice, ela me trouxe o sabor das coisas, de perceber o outro, porque e aí, assim, você começa também a ter essa percepção das diversas velhices. Tem gente que, quando envelhece, se dá conta, agora eu sou velha, agora eu sou uma senhora, então parece que você esquece de tudo que você foi e você começa a considerar, os adolescentes, os jovens, no meu tempo. Peraí, a gente já foi assim, sabe? Então a gente tem que o tempo todo estar fazendo essa ligação. Quando você é criança, quando você é jovem, a gente não é diferente, a gente só está num outro estágio. No outro dia, conversando nessa coisa de Instagram, as pessoas falaram assim, aos 60 anos a gente nem bebe mais. Eu falei, não, eu bebo menos, eu não me arrisco a andar de skate, entendeu? Mas eu bebo, porque, né, assim, você também começa a ter uma percepção física, que eu acho que isso a velhice também te dá, do que você pode fazer, o que pode acontecer com o seu corpo. Porque quando você tem 30 anos, que você leva uma queda, você levanta rápido. Se você tem 50, você levanta já com mais dificuldade. Se você tem 60, você cai e fica. Entendeu? Isso não é de que você diga assim, eu estou sem preparo físico, não. É diferente, a percepção do mundo, tudo, né? A gravidade sobre o seu corpo, ela tá incidindo de uma maneira diferente. Eu acho que é essa percepção que a gente tem que ter, e que é o que eu venho tendo hoje. Eu tenho 63 anos de idade e eu estava conversando com o André e com a Gabi ontem, falando assim, eu cuido da minha mãe de 95 anos de idade. Então, assim, eu digo que são duas velhas, né? E eu falo velha sem nenhum problema, porque eu não tenho problema com isso. Falei também, muita gente fala assim, a terceira idade, a melhor idade. Eu falei, eu particularmente respeito quem gosta de dizer assim, mas eu gosto de ser velha. Eu quero esse estado para mim. Eu gostei de ser criança, eu gostei de ser jovem, de ter uma vida adulta. Eu quero gostar de estar velha. É bom ser velha, sabe? Eu quero curtir. Então, assim, eu cultivo isso. Então, eu falo sempre para minha mãe. Às vezes ela fala assim, mas você... Eu falo, mãe, eu preciso ser velha também. Eu também quero ser velha. Mas eu estou muito mais velha do que você. Eu falei, mas tudo bem, mas eu também estou. Então, assim, essa percepção que esse meu tempo e essa possibilidade, né, que eu acho que é um privilégio de eu ter minha mãe com 95 anos de idade, é também de um tempo que, assim, eu estava conversando com a Andréia e com a Gabi, falando, minha mãe é a pessoa mais velha que eu convivo. Eu nunca tive a possibilidade de conviver. Uma coisa é a gente ver uma velhinha na rua, outra coisa é você conviver, é outro tempo, a percepção de mundo, como é que ela vê o mundo, o que ela entende, o que ela não entende mais, o que não interessa mais a ela.
de que maneira que a gente consegue se conectar, porque tem um processo, sim. A velhice, ela traz algumas questões, como a juventude traz uma grande euforia, a velhice, às vezes, ela traz uma depressão, entendeu? Uma situação que você, às vezes, você não sabe como lidar com a vida, o que é a vida. Então, você tem que estar o tempo todo, de alguma forma, buscando um estímulo. E é isso que eu faço com a minha mãe e comigo também, né? Porque vê-la também traz reflexões para mim sobre a minha vida, entendeu? O que eu quero, o que eu espero, sobre a finitude. A gente precisa pensar sobre isso e falar sobre isso, né? De que maneira a gente se transforma, de que maneira a gente vive no outro, né? Quais são, assim, a minha mãe é uma pessoa que, por exemplo, a memória dela atual é quase nenhuma, né? Ela vive uma coisa que agora, daqui a pouco ela já não lembra, mas o passado está todo presente nela. Então, ela fica me contando histórias que eu vou guardando, né? Então, assim, ela tem toda a memória, e eu tenho a memória que ela tem. Hoje eu lembro de coisas que ela já nem se lembra, como ela me falava com tantos detalhes. Então, às vezes, ela me conta uma história, que ela conta e reconta a mesma coisa, eu vou guardando. E eu acho que é isso, né? Nós somos memória, nós temos que celebrar as nossas memórias, as nossas lembranças, e pensar na velhice, não no sentido de se resguardar, para achar que você vai ficar igual você tinha 20 anos, porque não vai ficar. Esse tempo não vem, esse corpo não é o mesmo. Ainda que, às vezes, numa aparência física externa, você tenha avanços, você consiga, mas fisicamente, mentalmente, o seu olhar sobre o mundo, ele está transformado. Envelhecer é isso. O seu olhar sobre o mundo, ele se transforma. Ele não fica melhor, ele não fica pior, ele fica transformado. Você começa a ver de uma outra forma, você começa a se ver de uma maneira de participar do universo, de fazer parte, de ser um desses grãozinhos de areia. A gente faz parte disso. Então, acho que a gente começa a pensar delicadamente sobre as coisas, sabe, a querer guardar. Por isso que a gente guarda, por isso que é tão importante que a gente fala, não jogue isso fora, esse retrato, essa florzinha que minha avó me deu, essa joia, porque isso é a memória, é o tempo, é a gente guardando as pessoas na gente, os objetos, eles cumprem também essas funções, não no sentido da gente acumular, mas um detalhe, uma fotografia, ela é muito importante. Por que a fotografia é importante, né? Porque ela nos remete àquele tempo, ela nos faz pensar de como nós éramos, a guardar na gente, a nos ver naquele tempo, sobre o tempo de hoje, como é que nós estamos vendo os jovens de hoje. Eu acho que é isso. Então, assim, eu lido com a velhice nesse sentido de estar entendendo cada vez mais que eu preciso estar conectada com esse tempo, né? Que não é assim, não tem, no meu tempo, o meu tempo é hoje, né? Como dizia Elza Soares, o meu tempo é hoje, nós somos pessoas desse tempo, né? Então, assim, é entender que somos pessoas desse tempo, estarmos conectados com esse tempo, mas respeitando a nossa vivência. Sabe, é o que a gente hoje consegue fazer de uma maneira diferente. Não é, eu não consigo fazer mais, eu não posso, não. Tem uma diferença. Então, assim, é se respeitar e buscar, assim, o melhor da sua aparência externa, dentro da sua vida. Porque nem todo mundo, como a Andréia colocou, vai chegar da mesma maneira, né? Sim. É isso. Sim, eu posso complementar, se me dá licença? Eu queria, inclusive, complementar o que a Elia está falando. Gente, olha a potência, né, dessa fala, né? Olha quanta coisa ela abre, quantas coisas ela estimula a gente a pensar. Agora, como que a gente pode transpor toda essa potência, essa experiência para a nossa apresentação cotidiana, para as pessoas nos verem dessa forma, né? Esse é um dos grandes desafios, tanto do envelhecimento quanto da velhice. A gente tem discutido muito no grupo que o problema não é a velhice, é o envelhecimento, o problema é o nosso analfabetismo. A gente é incapaz de ler códigos. E pelo fato da gente não saber ler códigos, porque a gente não circula em lugares que não são os nossos, ou que são estranhos a nós, a gente julga. Então,
tanto o envelhecimento como a velhice, quais seriam os grandes impeditivos para a gente transformar essa potência que a Leia nos traz, da mãe dela, para o nosso cotidiano da aparência? Primeiro lugar, né, gente, combater e debater mito e estereótipo. Então, em geral, a gente não veste. Por que vão falar, né? Mas o que vão falar? Eu sou uma velha assanhada com essa sainha, mas eu queria tanto usar essa mini saia, ficou tão bem em mim, né? Então, essa negociação é constante. Mitos, estereótipos, preconceitos e, especialmente, a invisibilidade. Tem muitas vezes que os idosos podem colocar uma melancia na cabeça. E, literalmente, eles não são vistos. Isso é horrível. Você imagina a gente não enxergar tudo isso que a Leia nos contou sobre a relação dela com ela, dela com a mãe e dela com o tempo. Então, é um capital humano que a gente vem desperdiçando. É a primeira vez que os seres humanos vivem tanto na história da espécie humana. A gente nunca viveu tanto tempo em grupo. E esse é um fenômeno que é muito recente, e a gente ainda não sabe o que fazer com ele. A gente gosta de medicá-lo, a gente gosta de controlá-lo, mas olha a burrice que é controlar essa potência. Imagina quantas potências tem por aí e em você, né? Então, além da invisibilidade, eu acredito que o grande desafio para a gente pensar em envelhecimento e aparência, e isso vem crescendo e me assusta muito, é a mercantilização das aparências da velhice. Então, agora a gente tem um boom de influencers idosas, no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, nos Estados Unidos, não. Muitas mulheres idosas sendo praticamente agenciadas pelos seus netos e pelos seus filhos, né? O que parece muito legal, o que é bacana, é um espaço que a gente cria, mas, em geral, eu me pergunto, é para toda idosa? A gente não está fazendo mais do mesmo? Porque a gente acabou de fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre a Revolução Grisalha, numa revista de moda internacional muito popular no mundo todo. E a gente percebe que as mulheres grisalhas e o movimento, né, a tônica do movimento grisalho, veio alcançando essa revista progressivamente, especialmente nos últimos 10 anos. Mas quem são as mulheres de cabelo branco que estão nas capas? Altas, magras, brancas. 60, 62. Não tem a mãe da Ileia de 90, não. Não tem. Então, essa é uma grande preocupação. A gente quer abrir espaço para a diversidade das aparências, mas o uso inapropriado disso pode criar e reforçar ainda mais o preconceito. Ou, se não, aquilo, eu tenho que vestir porque está todo mundo vestindo, mas eu estou me achando ridícula. Ou aquela festa, aquele casamento, não sei se a Leia já passou por isso, que primeiro que você vai ao shopping procurar roupa para idoso, a vendedora já torce o nariz e já finge que não é com ela. Começa daí, a recepção. E aí depois não tem um sapato confortável, seguro e bonito. Em geral, é horroroso. Isso eu não vou vestir. Sabe o que é melhor? Eu nem vou no casamento. E aí você vai incentivando o isolamento social. Aí você força, vai. Aí põe um salto desse tamanho na idosa, e ela fica onde? Escondida embaixo da mesa. Todo mundo dançando, ela tem medo de ir no banheiro. A Ileia acabou de falar, gente, queda na velhice não é brincadeira, é uma coisa seríssima, em qualquer idade, né? Então, assim, a mercantilização das imagens da velhice é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, e ela está muito na tensão entre o romantismo de um velho lindo, fashion, maravilhoso, que não sou eu e nunca serei eu, e a demonização do que é o oposto àquilo, né? Mas assim, eu não sou aquela mulher linda, aquela velha linda, de cabelo branco, maravilhosa, magra, mas então eu sou horrorosa, então é melhor eu nem sair. Então a gente fica nessa tensão dicotômica, e isso não leva ninguém a nada. O que é mais triste nisso, e para concluir, passo a palavra para a Ileia, é a privatização. Então, se você é uma baranga, problema seu. E baranga no sentido muito ruim. Eu concordo muito no que a Ileia fala, que na velhice a gente assenta. Eu acho a velhice belíssima, porque você assenta os seus traços. Você assenta a sua relação com a dignidade, com os seus planos, com o seu desejo, porque a noção de tempo passa a ser concreta. A Ileia acabou de falar isso para a gente. Então, a beleza na velhice é uma coisa que a gente não discute. Os corpos velhos não estão nas revistas de nudismo.
eróticas? Estão? Tem alguma revista, alguma Playboy com a mãe da Ileia lá? Então, assim, onde estão esses corpos? Como eles são? A gente nem conhece. E, em geral, essa geração de 80, 90 a mais, é uma geração, desculpa a expressão, que transava no escuro. Porque era feio, era despudorado. Então, o que a gente faz é deixar para o próprio idoso sozinho construir a sua relação consigo e com o outro. Isso que a gente chama de privatização. Se a gente não amplia o debate, não amplia os modelos e as possibilidades de velhice, como que a gente vai incentivar as pessoas a se apresentarem socialmente, né? Então, é muito importante que a gente evite a homogeneização, né? Eu acho que é o grande desafio do envelhecimento da aparência. Bom, Ileia. som? Ileia, tem água aqui para ti, Oi. tá? Eu posso te fotografar enquanto você fala? Eu fico pensando aqui em muitas coisas, né, com a fala de vocês. Eu acho que a Ileia trouxe muito a questão, né, da ancestralidade e o quanto isso impacta na construção da identidade dela, né, da sua identidade, Ileia, e consequentemente na construção da sua aparência, né, na maneira com que você se relaciona com o mundo, com os outros, né. E fiquei pensando muito também agora, né, nessa última fala da Andréia, na questão dos mitos e estereótipos, né, e tinha até anotado aqui para a gente falar um pouquinho, queria caminhar um pouquinho mais por esse lugar, se vocês toparem, que a gente sabe que existem muitos mitos e estereótipos relacionados à velhice, né, ao processo de envelhecimento. Talvez o maior deles, né, o mais citado, seja o mito da sexualidade, né, do quanto a gente olha para a velhice, para as pessoas idosas, como pessoas que não sentem desejo, que não são desejadas, né? Associado a isso, a gente também tem um mito aí da eterna juventude, então que a gente olha para as pessoas jovens como esse lugar do desejo, como esse lugar da expressão máxima da sexualidade. E queria ouvir um pouco de vocês, porque eu acho que isso impacta diretamente na construção da aparência dessas pessoas, né? Em como as pessoas idosas se relacionam consigo, com a sua apresentação pessoal, né? Enfim, se relacionam com o outro. Não sei se Ileia topa começar para a gente? Eu acho que a questão da sexualidade é que depois de nós, mulheres especialmente, eu acho que passamos por isso. Eu acho que os homens, eles não são tão afetados por essa questão, né? Mas as mulheres, quando elas começam num processo de menopausa, que inclusive até conversando também com a Andréia ontem e com a Gabi, eu acho que a gente precisa falar de menopausa, né? Quando eu me deparei com a menopausa, eu falei, pelo amor de Deus, o que é isso, Senhor? O que é isso que eu estou vivendo? Como que ninguém me avisou? Que isso, Deus, que o Senhor preparou para mim? Porque assim, eu vivi assim, todas as questões da menopausa e fui realmente muito afetada por ela, né? E eu acho que a gente não é avisado. Eu lembro da minha mãe entrou num processo, né, de menopausa muito jovem, assim, muito jovem, normal, né, assim, com 46 anos. Eu acho que muitas mulheres entram com 46 anos. Porque eu tive essa percepção da menopausa, eu tive o que eles chamam a menopausa tardia, com 53, 54 anos, eu comecei a ter essa percepção do climatério. Então, eu fiquei muito, muito abalada, porque as pessoas não falavam disso. Minha mãe falava dos calores, eu achava que era um negócio seríssimo. A gente precisa falar sobre isso. Não podemos esconder isso, porque isso vai chegar para todo mundo. Eu acho que antigamente, até fiquei pensando, por que não se falava sobre isso? Porque as pessoas morriam muito jovens, né? Então, uma mulher, quando ela morria com 60, 70 anos, ela chegou, passou ali e já foi embora, de alguma forma. Então, ela não atravessou. Porque, assim, eu vi minha mãe, até os 80 e poucos anos, ela ter reações ainda da menopausa. Ela começou com calores, ondas de calor. Então, isso é uma coisa que dura muito tempo. E dependendo de como você lide, como se você resolve cuidar, tomar, tomar hormônios, ou não, ou se você vai deixar, porque isso também é uma escolha. É uma escolha que você tem um direito que faz parte do seu processo.
né? E as pessoas falam, não tem, ninguém é obrigado a nada, você faz aquilo que você acha que você tem que fazer, sabe? Agora, não falar sobre, eu acho que é muito complicado, porque ela afeta a menopausa, ela traz muitas transformações para as mulheres, né? E, sobretudo, isso vai implicar da maneira também como você é vista pelo mundo, porque, de alguma forma, isso vai afetar a sua sexualidade, vai afetar a maneira como as pessoas estão te vendo, entendeu? Porque, assim, uma onda de calor é um negócio sério, você derrete na frente de uma pessoa, sabe? Você está se expondo. Então, as pessoas têm que lidar com isso com tranquilidade, porque a gente fica envergonhado de estar suando tanto, e você não tem controle sobre isso. Pode estar o maior frio que esteja, você é capaz de tirar a tua roupa toda e não sentir frio nenhum. As pessoas falam, é como um calor de 40, 50. Eu falei, não é isso. É uma outra coisa. É uma outra coisa, é um outro tipo de calor, e assim, isso te dá reações, a questão do seu sono. A gente precisa falar sobre isso, sobre alimentação, de que maneira você pode, de alguma forma, cuidar disso de uma maneira melhor, de uma maneira natural, para que você passe por esse processo de uma maneira mais tranquila, né? E a gente não fala sobre isso. Então, assim, a questão é o tempo. A sexualidade, ela vai também ser afetada, né? Porque, assim, a sua, como é? Me esqueci agora a palavra, não é o desejo, a sua libido, ela vai baixar consideravelmente. Então é preciso entender isso também, né? E o fato da sua libido baixar não significa que você não é uma pessoa que não deseje e que não seja desejado. É um outro estado que você vai experimentar, né? Tem pessoas que experimentam mais, tem pessoas que experimentam menos, mas é uma mudança que ela acontece. Eu acho que a Andréia vai falar, tenho certeza absoluta que a Andréia vai falar sobre isso com uma grande categoria, para a gente entender esse processo que acontece no corpo da gente, que é realmente uma coisa que não tem como se pular essa parte, ninguém vai pular essa parte, né? Todo mundo, de alguma forma, passa por isso. Alguns povos passam de uma maneira, outros passam de outra, mas todas as mulheres do mundo vão passar por isso, né? E homens também, de alguma forma, vão passar dentro do processo de envelhecimento dele, mas é porque o processo da mulher, ele acaba sendo muito mais escondido, né? Porque aí é isso, parece que você já não existe mais como pessoa, porque a nossa existência também, ela está muito ligada ao desejo do outro, como o outro nos vê, né? Ser mulher, estar mulher no mundo é isso. Então, quando você chega nesse momento, você, como os olhares começam a mudar, você não é mais o foco, parece que você, de alguma forma, você está saindo do mundo, né? E as pessoas continuam. Por exemplo, minha mãe, né, eu estou usando minha mãe muito como exemplo, porque ela eu falo, nossa, mas você é uma velhinha assanhada, né? Porque ela fala, olha, o Diogo Nogueira, tomar meu banho para ouvir meu namorado. Então, assim, ela tem ainda esse gosto, claro que é uma brincadeira que a gente faz, mas, assim, ela tem esse interesse, esse gosto, ela está ali, ela está ligada no que tá acontecendo no mundo. Ela sabe que o desejo dela, de alguma forma, está num outro lugar, mas ele existe. Senão ela não se manifestava, senão ela não se entusiasmava sobre determinadas coisas, né? Então, eu acho que a gente também tem que entender isso. Eu acho que homens e mulheres precisam pensar sobre isso, né? E não se espantar, porque eu acho que a gente também tem uma questão da idade, né? Uma mulher de uma determinada idade, ela não pode ter desejos por uma pessoa mais jovem, ou mesmo por uma pessoa muito mais velha. Não se admite, parece que o mundo parou ali para você. Ali agora você vai cuidar da sua casa, dos seus netos, da sua vida, da sua comida, mas você não vai se ligar ao seu desejo. E a gente precisa entender que o desejo, ele não morre nunca, sabe? Ele só não se liga da mesma maneira. Mas ele está ali, isso faz parte, né, da nossa condição. Eu acho que muito mais do que uma condição do ser humano, de um ser vivo. Eu acho que o desejo, ele continua,
né? Mesmo que você não esteja mais num ciclo reprodutivo. E é muito interessante, né, Ileia, porque eu estou no climatério, fiz 50, e o que mais me irrita não é o calor. O que mais me irrita é a menopausa ser piada. Motivo de piada na família. Ai, lá vem ela com o calorão, lá vem ela passando mal, mas a gente está passando mal, a pessoa está rindo. Eu não estou entendendo, não estou entendendo isso. E é muito sério, porque tem um compromisso que é a revisitação da sua sexualidade, né? Ó, tá animada ali. E aí, o que eu queria chamar a atenção nesse tema, né, complementando o que a Leia está falando, é que a gente fez um compilado dos resultados dos nossos estudos e continua? E as motivações que levam as pessoas, né, usualmente a gente investiga mulheres de baixa renda e baixa escolaridade. Como que elas lidam com a aparência delas? E entre as motivações de cuidar ou de investir na sua aparência está sedução e atratividade. Eu quero continuar seduzindo, eu quero continuar atraente. Eu quero continuar atraindo, eu quero me sentir bonita e apreciada. A gente vem fazendo há uns 12 anos pesquisas com mulheres de baixa renda, baixa escolaridade, Brasil, Espanha. E, em geral, isso é muito semelhante nos diversos grupos. Outra coisa do sentir-se bonita e seduzir é o senso de pertencimento e propósito. E isso está muito ligado, acho que a Ileia falou bastante da menopausa, quando a gente pergunta sobre vestuário e moda para as mulheres idosas que a gente investigou, em geral a gente observa uma crise identitária muito grande. Eu não sou mais uma mocinha, mas eu também não sou a minha mãe. Que a gente tem duas idosas convivendo, certo? Eu não vou pôr a roupa da minha mãe e da minha avó. Mas que roupa eu ponho? Com que roupa eu vou? É a frase do século para essa geração. Porque a gente não tem, como eu falei, modelos tão heterogêneos como a gente tem em outras faixas de idade. Então, em geral, as idosas com muita angústia de não saber como se apresenta, não saber que roupa fica boa, se está adequado. Eu já vi a placa. Se está adequado daquele jeito, se vestir daquele jeito, se é adequado colocar uma cor mais berrante, porque idoso tem que usar cor neutra, né? Então, uma crise identitária que causa muito mal-estar emocional, muito. E aí o que a gente observa também, a gente vem observando, é que faltam convites. Então, o idoso tem aquele armário maravilhoso. A minha aluna, quando estudou lá na Espanha, a idosa, baixa renda, baixa escolaridade, ela tinha uma coleção de visons. E ela nunca usa, porque ninguém convida ela para sair. Então, a minha aluna falou, não, vamos no cinema, 3 da tarde, devia estar 25 graus, e ela toda chique, puxada no vison, porque ela tinha recebido um convite para passear, para ser vista. Então, nós não temos ocasiões para essas pessoas se vestirem, a não ser família, festa do netinho, que chato, né? Para muitas é muito chato. E tem um outro elemento também que a gente encontra nos estudos, que é uma necessidade de avaliação e aprovação dos pares, das famílias, e especialmente dos profissionais especializados, daquele enfermeiro, daquele médico. Quem aqui não tem uma mãe, ou você mesmo, que você se apronta para ir no médico? Vai no cabeleireiro, vai fazer a unha. Minha mãe fala, eu não vou assim, toda esculhambada, eu vou ver o fulano, ele vai me examinar, não posso. Está muito sempre aliado a abandono, a incapacidade de gerenciar você mesmo, né? Então, essa ideia da gente criar ambientes que as pessoas possam circular e possam ser vistas, elogiadas, é alguma coisa que nos falta muito na contemporaneidade, né? Para concluir, tem muitas coisas que a gente poderia aprofundar, mas o tempo já acabou. Eu queria falar algumas diferenças que a gente viu entre os estudos, especialmente, vou concluir, de gênero. Os homens casados recebem muito mais cuidados das suas esposas, nas suas aparências, do que as esposas.
Entre os homossexuais e os heterossexuais, nós temos uma diversidade enorme de apresentação. Os homossexuais, em geral, nas pesquisas que a gente fez, eles têm uma diversidade de apresentação e sedução, em qualquer idade, muito maior que os homens hétero. E os homens hétero, em geral, eles não desapegam da roupa do serviço. O cara está aposentado, mas vai fazer aula de ginástica de terno e gravata, porque ele é juiz. Ele sempre foi juiz. Então, como que a gente maneja essas diferenças de gênero? Isso é uma coisa que a gente viu bastante também. Mulheres, a gente também viu, elas se vestem, relatos das idosas, tá? Se vestem para esconder o aumento de peso e a flacidez. Gente, como que você produz uma cultura da vergonha? Que isso? Isso é perverso, é tóxico. Em compensação, os homens, a gente observou que eles exaltam a virilidade e exaltam o corpo para atrair, independente do tamanho da pança, se o problema é esse, né? Então, a gente vai construindo esses cenários e muitas vezes a gente não combina possibilidades de sermos diferentes o tempo todo. Que massa. Enfim, acho que a gente tem uma infinidade ainda de assuntos, né, que a gente poderia continuar aqui falando, mas a gente precisa encerrar. Então, antes só, eu queria pedir só as considerações finais de vocês. Sei que Ileia tem um poema para ler para a gente para encerrar, mas então posso passar a primeira palavra para a Andréia, para você encerrar com o poema para a gente? Então, só para... Olha, gente, esse é um livro que chama Caderno Proibido, é uma autora da década de 40 que fala sobre a vida de uma dona de casa. E essa dona de casa tem um amante e tem um marido tedioso que ela não aguenta mais. Eu vou ler primeiro o trecho do amante. Todos idosos. Numa determinada idade, tudo aquilo que fizemos não nos é mais suficiente. Serviu apenas para nos tornar quem somos. E de todo modo, como somos, agora que somos verdadeiramente nós, aqueles que quisemos ou conseguimos ser, gostaríamos de começar a viver de novo, conscientemente, segundo os nossos gostos de hoje, não do passado. E, no entanto, devemos continuar vivendo a vida que escolhemos quando éramos outros. Trabalhei a vida inteira, foram 30 anos para me tornar quem eu sou. E agora? Aí o marido responde assim: existe um direito que deriva do valor intrínseco de cada um de nós. Então, aquilo que para um pode ser culpa, para o outro não é. Há um momento na vida em que é preciso ter consciência da própria condição e afirmá-la. Este também é um dos nossos deveres. Me espelhei em você e gostei muito de te ouvir. Obrigada por estar aqui conosco. Ileia, por favor, as suas considerações finais. Bom, eu trouxe o pandeiro e ia fazer a música da Malu, mas você acha que é melhor fazer? Eu quero ir... Vou falar aqui um poema da escritora Conceição Evaristo, né, que Conceição é minha amiga pessoal, né, eu tenho a honra de já ter feito algumas capas de livro para ela. Eu fiz a capa do Insubmissas, Lágrimas de Mulheres, e fiz a primeira capa da primeira edição do Canção para Ninar Menino Grande, né? Conceição é uma escritora negra que tem questionado a sociedade, que ela escreve desde, sei lá, praticamente dos 20 anos de idade, somente aos 70 anos de idade, ela teve a obra dela... a obra dela começou a ser lida pelo grande público, né? Então é sobre esse Brasil que a gente está falando. Uma mulher negra de 70 anos que escreve, que passou a vida dela lendo e escrevendo, né? Uma professora, uma doutora universitária, né? E que só aos 70 anos. Então, assim, também é sobre isso, né? Quando é que a oportunidade chega para a gente? Para a Conceição chegou aos 70 anos. Então, é preciso que a gente esteja atento, que tem muita gente pronta para vivenciar as suas potências, mas não teve a oportunidade. Então, esse tempo, né, esse terceiro milênio, é o tempo que a gente vai ver realmente pessoas com 70, 80, 90, talvez até 100 anos,
exercendo, sabe, os seus ofícios, as suas profissões, os seus desejos e os seus sonhos. Então, vou finalizar aqui com esse poema da Conceição, chamado Da Velha à Menina. Houve um tempo em que a velha bordava nos meus dias os pontos mistérios do meu viver. E eram tantos os pontos das cruzadas linhas, sombreados, encadeados, pontos cheios e vazios, atrás, adiante, adiante. Houve um tempo em que a velha, temperando os meus dias, misturava o real e os sonhos, inventando alquimias. E eram tantos os paladares, do mel ao amargo, e o seu estremeio do ácido ao favo, e seu entregosto do escaldante ao frio, e seu entrelaço. Houve um tempo em que a velha me buscava, e eu, menina, com os olhos que ela me emprestava, via por inteiro o coração da vida. Houve um tempo em que eu, velha, houve um tempo em que eu, menina. Bom, queria agradecer mais uma vez, Iléa, enfim, obrigada também por essa leitura maravilhosa. Andréia, obrigada também por ter estado conosco. Queria agradecer também a todas as pessoas que estiveram aqui conosco até agora. Obrigada. O que foi ouvir esse poema com essa voz maravilhosa da Iléa, hein, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Andréia, Iléa, Gabriela.